Oi, pessoal, sejam então bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sei que vocês estão acostumados com as aulas do professor Jonas, então, se por acaso vocês tiverem algo para me falar sobre a minha aula, se eu estiver falando rápido demais, se eu não me fizer clara nas explicações para vocês, vocês podem chamar ali no grupo do WhatsApp, pessoal, me dar algumas sugestões se quiserem. Com certeza eu vou buscar melhorar isso daí. Quero que as nossas aulas elas sejam bem produtivas, tá, gente? Então podem falar comigo ali no grupo, não tem problema, tá? Vamos falar hoje sobre nutrição e sistema digestório. Pessoal, o que seria nutrir, gente? Nutrir é fornecer elementos essenciais para que o nosso corpo possa funcionar, para que o nosso organismo possa desempenhar as atividades necessárias, tá? Coloquei aqui para vocês, então, 2 exemplos de nutrição, tá? Seres autótrofos e seres heterótrofos, pessoal. Seres autótrofos, eles produzem a própria energia, tá? Eles não precisam buscar. Como vocês sabem, aqui eu coloquei um exemplo vegetal. O vegetal realiza a fotossíntese e a partir da fotossíntese ele consegue então a energia que precisa, tá? Para desempenhar as funções de crescimento, entre outras. E já os heterótrofos precisam buscar esse alimento, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês, uma garça caçando, tá? Então, nós, os animais, nós não produzimos, nosso organismo não produz os nossos nutrientes, tá? Então a gente precisa procurar fora. E além de depois, por exemplo, aqui da garça, de conseguir caçar o alimento, nós ainda precisamos extrair desse alimento os nutrientes necessários para o nosso corpo, tá, gente? Que nutrientes seriam esses? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas e sais minerais. Os carboidratos, pessoal, eles vão fornecer a energia para o nosso organismo, tá? Como exemplo, o amido, né? O pão, o macarrão, o feijão, grande parte aí dos alimentos que nós consumimos. Os lipídios, eles são os elementos energéticos de reserva, gente, são as gorduras, tá? Temos também as proteínas, que vão formar estruturas no nosso organismo, tá? Sendo que há também as que vão realizar, acelerar as reações químicas, tá? Que são as enzimas. Para que essas enzimas funcionem de uma maneira satisfatória, nós temos então as vitaminas, tá, gente? As vitaminas elas entram em pequenas quantidades no nosso organismo, mas são essenciais para que as proteínas possam funcionar. E temos ainda os sais minerais, tá? O potássio, o magnésio são fundamentais para o funcionamento da célula. Eu sei que vocês estudaram célula com o professor Jonas, então vocês devem saber que elementos pequenos, como sais minerais, a água, eles conseguem passar pela membrana plasmática, né? São estruturas pequenas. Já estruturas maiores, pessoal, moléculas maiores, não conseguem passar pela membrana. Então, aí entra o processo de digestão que vai quebrar essas moléculas em moléculas menores que possam passar pela membrana e nutrir a célula, tá, gente? Então, entra aí o sistema digestório, tá, pessoal? O nosso sistema digestório, ele é formado como se fosse um tubo, tá, gente? Que vai se iniciar na boca e termina no ânus. Ele é formado, então, pela boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e grosso, o reto e o ânus. E é exatamente esse o caminho que o nosso alimento vai passar pelo nosso corpo, tá, gente? Pode ser dividido também o sistema digestório em trato digestório superior e inferior. Vamos falar aqui, começar pelo trato digestório superior. Toda a digestão, se dá início pela boca, tá, gente? Tem um papel fundamental. A boca. Na boca vão ocorrer processos físicos e processos químicos, tá, gente, da digestão. A exemplo, a mastigação e a salivação. Nós sabemos que na boca estão presentes as glândulas salivares, que vão produzir a saliva, tá, pessoal, que vai auxiliar na mastigação. A língua, ela tem um papel muito importante também, porque além de misturar o alimento à saliva, ela vai empurrar esse alimento, jogar esse alimento para baixo dos dentes, que vão fazer a trituração do alimento, tá, pessoal? Ocorre também na boca um processo químico, que ocorre somente quando o alimento é um carboidrato, um amido, tá? A saliva, ela produz uma enzima, a amilase salivar, tá? Ela decompõe um amido em um disacarídeo chamado maltose, tá, pessoal? Então, esse processo químico ocorre
quando o alimento que nós ingerimos é um amido. Após passar pela boca, o alimento ele passa então pela faringe, tá, pessoal? A faringe, ela é um tubo curtinho que tem mais ou menos na altura do nosso queixo, que é em comum com o sistema respiratório. Por essa razão, então, a boca, ela é considerada como um órgão acessório ao sistema respiratório, tá? Então, aqui na faringe, nós temos uma divisão dos dois sistemas, né? O sistema respiratório vem pela laringe, então, e o sistema digestório da entrada, o esôfago, pessoal. Aqui, então, o esôfago, ele é esse tubo que vai conduzir o alimento até o estômago, tá, pessoal? Essa é a função do esôfago. Ele é um tubo muscular e é importante que vocês saibam que esse alimento ir até o estômago, ele não vai por processo de gravidade, pela ação da gravidade, tá, pessoal? Esse tubo muscular, ele realiza movimentos peristálticos, tá? Que são movimentos involuntários que o esôfago produz, que vão empurrar esse alimento sempre na mesma direção, gente. Sempre na direção da faringe para o estômago, tá, gente? Então, são através dos movimentos peristálticos que o alimento vai descer e vai chegar até o estômago. Chegando ao estômago, gente, ele é a maior dilatação do tubo digestório, tá? O estômago. No finalzinho do esôfago e início do estômago, tá? Nós temos uma válvula, a válvula cárdia, e ela tem por função impedir o refluxo do alimento do estômago para o esôfago, tá? Aqui no estômago nós temos então a presença do chamado suco gástrico, tá, pessoal? Que é o ácido clorídrico, e temos também uma enzima inativa, a pepsinogênio. Quando a pepsinogênio entra em contato com o ácido clorídrico, ela se transforma então numa enzima ativa. De uma enzima inativa, ela se torna uma enzima ativa, chamada pepsina, que vai realizar a digestão das proteínas, tá, pessoal? Então, assim, se por acaso o alimento que nós consumirmos tiver a ausência de proteína, a produção do pepsinogênio será pequena, tá, pessoal? Então, assim, ó, o alimento ele fica ali no estômago, sofrendo a ação do ácido clorídrico e passa então a se chamar quimo. Esse alimento ele passa a ser uma pasta ácida, tá, gente? O quimo, ele é uma pasta ácida e vai ser liberado então para o trato digestivo inferior. O quimo ele vai ter um pH mais ou menos de bem ácido de 2,0, tá, gente? No trato digestório inferior, então, gente, chegamos então ao intestino delgado. O início do intestino delgado é o duodeno, tá, pessoal? É o iniciozinho ali do intestino delgado. Ele vai receber a água, vai incorporar a água, né, ao alimento, mais a bile, mais suco pancreático, tá, pessoal? Então, assim, ó, aquela pasta ácida, que era o quimo, vai receber essa água, então, mais enzimas do duodeno também, e vai se chamar quilo, tá? Ele vai sofrer diluição e vai se chamar quilo. Então, de quimo, ele vai passar para quilo, e de uma pasta ácida, ele vai passar mais para um fluido, porque agora vai ter bastante água junto, tá? Passamos então do duodeno, o alimento vai para o jejum no ilho, tá? Pessoal, é importante falar para vocês que o único momento em que o alimento fica parado no nosso trato digestório é no estômago, tá, gente? De resto, ele vai estar sempre sendo empurrado por movimentos peristálticos. Então, o jejum no ilho. O jejum, ele tem esse nome porque ele está sempre vazio. Os movimentos peristálticos então, estão sempre atuando ali, tá, gente? Vai estar sempre vazio, sempre empurrando o quilo, que agora é quilo, né? Em direção ao ilho, tá? O jejum no ilho, então, ele é a maior parte do intestino, é nele que ocorrem reações enzimáticas e a absorção dos nutrientes, tá? Pessoal, no intestino delgado, nessa parte do jejum no ilho, é que acontece 90% da absorção de nutrientes, da absorção de água também, que passa pelo sistema digestório. O ilho é onde começa, então, os nutrientes a passar para dentro da corrente sanguínea e vai sendo empurrado, então, ao intestino grosso. O intestino grosso, gente, então, tá? Ele tem o material que não foi digerido,
tá, gente? No processo de digestão, as fibras, por exemplo, elas vão formar as fezes, que vão se acumular no intestino, agora no intestino grosso, e vão ser posteriormente expelidas, tá? Ele é formado pelo colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, o colo sigmoide e o reto, tá? Depois tem saída no ânus, o bolo fecal, tá? A região do colo descendente é onde vão se armazenar as fezes, gente, que por peristaltismo vão ser eliminadas pelo ânus. Já na saída, aqui na parte final do intestino grosso, existe uma região chamada esfíncter, perto do reto, tá, gente? Aí, nesse momento, nessa região, nós temos um músculo estriado, ou seja, um músculo cujo nós temos o controle dele. É por isso que nós conseguimos decidir o momento que a gente vai no banheiro, né? E aí, então, ou segurar, digamos assim, esse bolo fecal até a gente chegar a um banheiro. Ele não vai ser por movimentos peristálticos aqui, nós vamos ter o controle dessa musculatura, tá, pessoal? Então, assim, ó, é a parte final do trato digestório, é o intestino grosso, tá? Que vai ter a função da absorção de água também, vai absorver ainda o restante de água que ainda estiver no bolo fecal, vai ter a produção de certas vitaminas, né? Vai fazer a formação, então, das fezes e a expulsão delas no corpo. É importante vocês entenderem que nessa parte aqui, olha tudo que aconteceu com o alimento. Digamos que nós tenhamos ingerido um alimento sólido, né? Aí ele chega no estômago, ele vira uma pasta ácida. Depois, ele chega no duodeno, vai receber água e ele vira um fluido, né? Depois ele volta à pasta, ele perde água, a água absorvida, ele volta à pasta, depois ele volta a ser sólido, pessoal. Então, o alimento ele passa por essas fases, né? Ele vem sólido, passa para pasta, depois passa para líquido, depois o líquido é reabsorvido, ele volta a ser pasta, depois ele volta a ser sólido, né? O nosso corpo ele reabsorve toda a água que puder, tá, pessoal? Então aqui tem alguns órgãos anexos ao sistema digestório, tá, gente? Por que anexo? Que eles vão auxiliar. O pâncreas, ele possui várias funções, mas no sistema digestório ele vai haver a produção de enzimas, como a amilase, que dissolve o amido, a tripsina e a quimotripsina, que dissolvem as proteínas, a lipase, que dissolve os triglicerídeos, a ribonuclease e a desoxirribonuclease, que vão dissolver, então, os ácidos nucleicos, tá, pessoal? O fígado e a vesícula biliar. A função do fígado é a produção da bile, tá? Que é armazenada na vesícula biliar. E a principal função da bile é a emulsificação, onde grandes glóbulos, que são de lipídios, vão ser decompostos em pequenos glóbulos de lipídios, tá, pessoal? Então, esses são os órgãos anexos do nosso sistema digestório. Eu deixei para vocês aqui algumas atividades, tá bem tranquilo de fazer, tá, gente? Tudo que eu falei, tudo que tá aqui nos slides, vocês vão poder acompanhar e vão ter facilidade para fazer essas atividades, tá bem simplesinha. Uma só mais ali de pensar, mas tá tudo aqui na aula, tá, pessoal? Então, semana que vem eu vou corrigir elas com vocês, tá? E qualquer dúvida a gente já tira na aula da semana que vem, no encontro do Meet, tá, gente? Seria isso. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E qualquer coisa podem vir falar comigo, tá, pessoal? Um abraço, tchau.